paz do Senhor, meus amados. Começando agora o programa Assuntos do Reino. Hoje estamos aqui com a nossa amada irmã Indina. A paz do Senhor, Romário. Deus abençoe, meu querido. Já está aí online aí, né? Através aqui do programa Assuntos do Reino pelo Instagram. Lembrando que está sendo transmitido também a partir de amanhã pelo YouTube, no canal lá Assuntos do Reino. Nos acompanhe lá também, curta, se inscreva. Tem vários temas lá citados, falados, discutidos, muito edificante. Hoje, como eu falei, estamos com a irmã Indina aqui. É um prazer novamente estar. Ela estava sexta-feira passada com o irmão Sidney, né, falou aqui sobre Esdras e Neemias e o retorno do cativeiro. Então, volte aí, vá lá no canal YouTube, vá na semana passada lá e curta lá e assista. Foi muito edificante, foi muito prazeroso conhecer mais uma história do povo de Deus. E hoje vamos falar sobre Dorcas, né? Essa mulher, a qual nossa irmã aqui, a cada mês ela vem aqui nos enriquecer sobre a história de uma mulher da Bíblia. Como nós falamos, né? A série da Mulheres da Bíblia aqui no canal Assuntos do Reino com nossa irmã Indina. Antes de iniciar, passar para ela, gostaria assim de iniciar uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, bendito, exaltado, glorificado Jesus Cristo. Pai, te louvo e te agradeço novamente. Muito obrigado, Pai. Por mais uma vez o Senhor permitir estar aqui presente nesse programa qual tu colocaste no meu coração, no de cristiano. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo estar sempre nos conduzindo nesse programa. Obrigado por o Senhor sempre estar trazendo aqui pessoas capacitadas, pessoas tementes, pessoas instruídas da tua palavra, para assim proclamar o teu evangelho, proclamar a tua palavra, proclamar o teu amor, proclamar a tua justiça e tirar as dúvidas de muitos a qual tem a respeito da tua palavra ou foram instruídos erroneamente. Pai, muito obrigado. Que esse programa seja somente para te glorificar, para te exaltar, para te santificar e nada mais, Senhor. E eu falo, Senhor Deus, e tu conhece meu coração, se a partir do momento que esse programa não for direcionado para isso, que o Senhor pare de fazer esse programa existir. Porque o intuito é somente te adorar, te exaltar, fazer o Senhor ser reconhecido, conhecido, o teu amor, a tua justiça, o teu evangelho. Assim eu louvo o teu santo nome e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite, minha irmã. Boa noite. Mais uma vez, é uma honra ter você aqui. Muito obrigado, viu, pela sua participação. E desde já deixo por você. Fica à vontade. A paz do Senhor, Jacques. A paz do Senhor a todos vocês que estão em casa. Uma excelente noite de sexta-feira, né? Sexta-feira. Nós estamos aqui mais uma vez. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, cooperando com esse trabalho maravilhoso, semeando a palavra nos lares. E é um enorme prazer, é um privilégio muito grande estar aqui. Nós estamos dando continuidade à série de Mulheres da Bíblia, né? Hoje nós vamos trazer um estudo sobre Dorcas, mais uma mulher da Bíblia, e nós vamos já dar início à leitura. Que Deus possa estar abençoando sua vida, sua família, sua saúde, seus negócios, fazendo prosperar todas as áreas da sua vida. Os irmãos que estão aí nos assistindo, que nos acompanham, que estão entrando. Eu não estou vendo vocês, mas Jacques está. E vocês podem aí também fazer as colocações, dúvidas, perguntas, se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão gostando do estudo, em que podemos melhorar. Verdade. Nós estamos aqui abertos também a sugestões, se vocês estão conseguindo compreender o que nós estamos transmitindo. Isso é muito bom para que a gente possa aperfeiçoar dia após dia. Verdade. Quero convidar todos vocês para fazermos a leitura desse texto que eu acredito que é conhecido de muitas pessoas. Quem não tem a Bíblia em mãos pode acompanhar aí no celular. Você pode abrir o seu celular no livro dos Atos, no capítulo 9, versículo 36. E caso você não tenha a sua Bíblia aí no celular, coloca aí no Google. Sim, no Google. Atos 9, versículo 36. Isso, nós vamos fazer a leitura e você pode acompanhar aí com o celular na mão.
Você pode acompanhar com a Bíblia na mão. O importante é que você, onde você estiver, você possa acompanhar o estudo nessa noite junto conosco. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida e vai nos trazer aqui reflexões para nosso aperfeiçoamento, para a edificação das nossas vidas. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, que nos diz assim. Entre mentes havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajudava financeira aos pobres. E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto no andar superior da casa. Como aquela cidade de Lida ficava próxima de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não te demores em vir até nós. Então, levantando-se Pedro, partiu com eles. Assim que chegou, levaram-no até o aposento do andar de cima da casa. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. Pedro pediu que todos deixassem o quarto. Em seguida, ajoelhou-se e orou. Dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ao seguir, ele lhe deu a mão e ajudou a colocar-se em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-a viva. Glória a Deus. Eu estava fazendo um estudo com mulheres na igreja que eu faço parte e congrego na Assembleia de Deus. E depois que eu comecei a vir para cá, transmitir esse estudo de mulheres da Bíblia, eu iniciei também presencialmente na igreja, que eu congrego para todas as mulheres de todas as denominações e religiões que desejarem fazer parte. É uma vez no mês, na sexta-feira. E eu tenho trazido os estudos para cá e levado presencialmente para lá, para ensiná-las também presencialmente. Tem sido muito bom. Tem sido um momento de edificação entre nós, muito bom, de comunhão. E agora nós estamos também estendendo esse estudo. Eu convidei Ricardo para estar comigo. A gente iniciou um projeto de estudo bíblico nos lares. Lares de pessoas que ainda não são evangélicas, lares de familiares, lares de pessoas que também são evangélicas, para que a gente possa estar falando da palavra, edificando as nossas vidas. E nós temos visto Deus operando grandes coisas em nosso meio. O Senhor ele já salvou 3 pessoas nesses estudos bíblicos ao redor da mesa, em sua simplicidade da palavra. E eu louvo a Deus por isso. Eu ainda estou alimentada pelo primeiro estudo que eu dei aqui. Agar, e Deus abriu os olhos de Agar no deserto, e Agar viu fontes de boas águas. Essa palavra ela foi liberada na minha vida através desse estudo. E eu tenho visto Deus realizar um trabalho muito lindo. Eu digo que o evangelho é metanoia, é transformação de vida. E eu me sinto sendo transformada dia após dia por esse evangelho. De vida e de mente também. De mente, sim. A nossa mente vai se abrindo, né? Nós vamos renovando a nossa mentalidade com a palavra e a partir da palavra. E isso é muito bom. E eu já estou com outro projeto também. O Senhor já colocou outro projeto no meu coração. Eu estou só aguardando, porque eu preciso de um material para dar início nesse outro projeto de evangelização também. E eu estou só aguardando o material para começar. Então, através do ensino bíblico, inclusive terça-feira eu vou estar aí na Congregacional com a União de Mulheres, a União Feminina da Congregacional. Terça-feira eu vou estar lá com
esse estudo bíblico, o nosso grupo de estudos é Mulheres Posicionadas para Viver o Propósito de Deus. Nós recebemos, através do ensino da palavra, orientações diretas de Deus. E então nós aplicamos a palavra às nossas vidas. E isso tem trazido uma alegria e um contentamento muito grande ao meu coração. Através do ensino da palavra, Deus tem alimentado a minha vida, transformado a minha vida e, consequentemente, das pessoas que estão ao meu lado, das pessoas que estão me ouvindo. Nós temos aí um projeto de estudo. Eu vou em qualquer denominação que eu tenha essa possibilidade, nos lares. Nós não limitamos as placas da igreja, porque esse projeto não é da placa da igreja, esse projeto é de Deus. E o evangelho é para todos. E o evangelho, né, é para todos que queiram. Isso. Falou bem. Todos Completou que bem. queiram. Que queiram. Então é uma bênção de Deus. Vamos lá. A palavra, né? Vamos iniciar. Atos dos Apóstolos. Eu estava lendo, estudando, ensinando. E todos os dias, quando eu chego aqui nesse texto, eu me deparo com algo novo e o Espírito Santo comunica e ministra ao meu coração. E eu encontrei em Dorcas, Tabita, né? Hebraico e aramaico, ou em qualquer nacionalidade, vamos dizer assim, ou em qualquer tradução que o nome dela venha a ser mencionado, tem o mesmo significado, gazela. No Oriente Médio, as mulheres, elas recebiam, era muito comum no Oriente Médio as mulheres receberem nomes de animais. E era sempre animais graciosos, era tido Sim, como sim. o elogio, né? Isso, as mulheres eram muito bonitas e a gazela era um animal bonito, né? Você vê ali em Cânticos, você vai ver a menção dela também. E é um sinônimo de beleza e graciosidade. Sim. Então, quando você chama uma mulher de gazela, você está dizendo assim, você é bela, você é graciosa. Verdade. Você é bela, você é graciosa. Então, Dorcas recebeu esse nome. E essa mulher é uma mulher muito... todos os dias eu tenho encontrado uma singularidade, uma peculiaridade, uma mulher da Bíblia fazendo estudos. E eu tenho me apaixonado por elas. E Dorcas é uma mulher que é uma mulher extraordinária. Mais uma que traz uma história extraordinária nas entrelinhas. E se você analisa Atos dos Apóstolos, a avalanche do Espírito Santo, ele faz assim com a igreja, ele envia, né? A igreja, ele inaugura a igreja, ele envia os discípulos, ele capacita, e ali em Pentecostes acontece todo o trabalho do Espírito Santo, a obra, para que daí em diante a palavra de Deus ela seja semeada e muitas almas venham se converter, e a igreja ela é inaugurada ali naquele período. E nós estamos falando no período da igreja primitiva. E quando você vai ler Atos dos Apóstolos, você vai encontrar Dorcas. Você vai encontrar uma mulher que essa foi a primeira mulher, ou pelo menos dentro da igreja primitiva, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver aqui uma mulher que teve a primeira menção, ou é a primeira vez que ela foi chamada de discípula. Sim. Nós lemos aqui o texto. Nós lemos que Dorcas, ela era uma discípula em Jope, onde ela residia. Havia essa mulher chamada Tabita, essa discípula. E se ela era discípula, no latim, a etimologia da palavra é discípula, né? Discípulo, discípula, aqui está no feminino. E no hebraico, o Talmud, né? O Talmidim, que era muito utilizado para as pessoas os discípulos, que eram pessoas que estudavam muito e que se preparavam, né? E aqui tem uma coisa interessante, que nesse período da igreja primitiva, deixa eu só dar um exemplo para que vocês entendam. Uma pessoa que estuda teologia, ele está estudando sobre Deus,
Theos, Deus, logia, ciência, ou estudo sobre Deus. Então, a teologia é a ciência, ou é o estudo sobre Deus, se pode se referir assim à teologia, é quem estuda a Bíblia, é quem estuda sobre o livro de Deus ou sobre o próprio Deus, essa divindade a qual nós servimos. E aqui é diferente de apenas um estudioso de uma faculdade, de uma universidade, de uma matéria, de um seminário, porque nesse caso aqui, a ideia que traz essa palavra discípula é que ela era seguidora, fiel, é que era aluna. E a ideia da igreja primitiva é que eles não apenas estudavam e aprenderam a respeito de Jesus ou com os ensinamentos de Jesus, mas que eles também viviam e a conduta deles era parecida com a de Cristo. Então, se você analisa Atos dos Apóstolos, é a primeira vez que você vai encontrar os irmãos sendo chamados de cristãos. Sim. É a primeira vez em Atos dos Apóstolos que eles, os seguidores de Cristo, eles vão ser chamados de cristão. Por quê? Porque a conduta parecia, a maneira que eles viviam dentro da sociedade revelava o Cristo, a divindade, o Senhor ao qual eles serviam. E a gente pode trazer isso aqui para uma reflexão na nossa vida, já começando, né? Dorcas, Gazela, Tabita, ela era uma mulher que ela era seguidora e que a conduta dela assemelhava-se a um aluno de Cristo ou dos ensinamentos de Cristo, ainda que ela não fosse estudiosa ou aluna ocular, né, presente, ela foi alguém que conheceu e que seguia os discípulos da igreja primitiva, os que estavam à frente. Pedro, né, Paulo já havia sido aqui chamado, e todos os demais discípulos de Cristo que vinham aí continuando o ministério de Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos nós vamos ver essa continuidade do ministério de Jesus, através de quem? Da igreja que foi fundada pelos discípulos. Por isso, irmã Índia, que eu sempre toco nessa tecla e repito, porque hoje se perdeu o entendimento da palavra cristão. As pessoas confundem hoje essa palavra cristão com crente. Sim. Crente é um, cristão é outro. Como assim, irmão? O crente não é quem está ali na igreja? Qualquer pessoa pode estar na igreja. Isso. Qualquer pessoa pode ser crente, porque crente vem de crer em algo, seja qual for. Mas cristão, é como a irmã falou, vem de se parecer com Cristo. Isso. A vida que ele leva, o jeito que ele fala, se parecer com Cristo. Se ele faz algo totalmente contrário ao que Cristo, então não é cristão. O cristão ali rouba, o cristão ali faz um monte de coisa errada, não é cristão. Exatamente. É uma dificuldade que nós temos ainda, né, de diferenciar, Sim. distinguir um do outro. Então, aqui também tem algo interessante que a gente pode analisar. Quando a gente fala da identidade dela não Sim. mudar. O significado do nome não muda, a gente traz para uma outra realidade que é a identidade dessa mulher. Em qualquer lugar que ela fosse, ou a nacionalidade que ela estivesse, O significado é o mesmo. o nome continua com o mesmo significado, independente do lugar de origem ou do termo. Então, aqui a gente traz para a identidade. A gente pode aplicar isso aqui num contexto de identidade. E eu vou dar um exemplo muito claro a vocês aqui. Quando nós, baianos, chegamos em São Paulo, imediatamente as pessoas que conversam conosco, elas nos identificam Sim. de que região, de que estado nós somos. Não é isso? Então, assim, Dorcas, independente se ela estava na Bahia ou em São Paulo, a identidade dela era a mesma. E aqui tem uma coisa interessante. Independente do lugar que a gente for, a nossa identidade, ela não pode mudar. Nós temos uma identidade em Cristo. Independente do que as pessoas pensam a nosso respeito, nós temos uma identidade firmada e formada, forjada em Cristo Jesus. Então, nós precisamos conhecer a nossa identidade. Nós precisamos entender que nós temos uma identidade.
Independente do lugar que você vá, ou que você deixe de ir, ou que você esteja, ou com quais pessoas ou grupo de pessoas você esteja, você sabe que você tem uma identidade e que aquele meio não pode e não deve mudar a sua identidade. Dorcas, ela era uma mulher conhecida como uma mulher que fazia boas obras. Dorcas era uma mulher conhecida como discípula de Jesus. Independente se no hebraico, se no aramaico, ela era uma gazela. Ela era uma mulher de boas obras. Ela é uma mulher que dava esmolas. A Bíblia não vai deixar nenhum registro aqui a respeito de Dorcas no sentido financeiro. E também não vai deixar nada registrado aqui no sentido familiar. Nós não sabemos se Dorcas tinha uma família, tinha um marido, se Dorcas tinha posses. A Bíblia não registra. E entendendo que para que ela fizesse esse trabalho e desse esmolas e costurasse, ela precisava ter uma condição financeira abastada. Não era qualquer pessoa que ia fazer essa obra que Dorcas fazia. Nas igrejas, lá no período da igreja primitiva, havia os gasoplásticos em todas as sinagogas. E eles recolhiam materiais para dar aos pobres e às viúvas, aos necessitados. E Dorcas, ela fazia isso. Independente de ter numa sinagoga o lugar, o dia, e que a igreja já ajudasse, Dorcas também fazia isso com muito amor e dedicação, por conta própria. Sim. Ela fazia esse serviço. E não era algo assim que ela fazia para ser salvo. Não. Porque a palavra de Deus aí vai nos informar que ela já, vamos dizer assim, era salva. Vamos dizer assim, ela não fazia aquilo para obter a salvação. Simplesmente fazia aquilo, além de coração, porque era algo que ela aprendeu os ensinamentos de Cristo. Ela aprendeu e, inclusive, no Novo Testamento, nós temos várias referências acerca do cuidado com as viúvas, com os órfãos, com os pobres. A igreja primitiva, ela se destacava no compartilhamento do pão, compartilhamento dos bens. A igreja primitiva vai ser unânime no compartilhar, no ajudar, no apoio. E nós estamos vendo aqui a posição de proeminência de uma mulher. Ela se destaca dentre todas as mulheres daquela época, ou ela se destaca e o nome dela é registrado para que a identidade de Dorcas ela seja lembrada, a vida de Dorcas ela venha a ser lembrada por aqueles que ouvem. Veja quantas gerações se passaram e nós estamos aqui ainda falando sobre Dorcas e ainda vai ficar falando sobre essa mulher, sobre o trabalho, sobre a boa obra que essa mulher realiza. Isso é muito interessante. Nós temos aqui várias reflexões. Se nós fôssemos puxar a exegese de versículo por versículo, nós não íamos sair daqui hoje. Muita coisa, né, melhor? Porque todo dia que a gente estuda, a gente encontra um detalhezinho aqui. Aprende, né, algo novo. Isso, a posição de proeminência da mulher na igreja primitiva. Aqui a gente quebra, mais uma vez, aquela ideia de que a Bíblia é machista. Muitas pessoas acreditam que a Bíblia ela é machista, mas não é. Verdade. A Bíblia ela não é machista. Jesus ele simplesmente ele traz é o primeiro a elevar a mulher e a posição da mulher. E Jesus ele coloca a mulher numa posição elevada. Quem primeiro faz isso é Cristo. O ministério de Jesus também era composto, era acompanhado por mulheres. Em primeiro vê Jesus ressurreto, é uma mulher e ele diz, vai, anuncia, se torna lá uma mulher que vai evangelizar. Então, Jesus, ele tinha compaixão, ele amava, ele estava rodeado das mulheres, ele vai mencionar as mulheres, ele vai colocar as mulheres numa posição elevada na Bíblia. Então, nós não podemos olhar para a Bíblia e dizer que a Bíblia ela é machista de forma alguma, porque Jesus é o primeiro que eleva a posição das mulheres. Inclusive, aqui nós temos uma mulher em posição de evidência. Ela se destaca desse Deus. O nome de Dorcas aqui, ele aparece. E isso é muito importante. Ela se destaca porque ela está fazendo boas obras. Ela é discípula. Ela é seguidora. Ela é alguém que segue os passos, não só os ensinamentos, mas que a conduta dela revela a quem ela está servindo. Então, isso aqui é muito interessante trazer para a nossa vida.
Você está, ou você se colocar numa posição de preeminência, eu vou falar isso aqui agora para as meninas aí que estão me ouvindo e que vão me ouvir, você que está na igreja, você se colocar, ou você está numa posição de preeminência, você se destacar no serviço, numa obra que você está fazendo, isso é muito interessante. E Dorcas, ela vai fazer isso para ajudar e ajudando pessoas mais necessitadas. Isso é muito bom. E é bom que a gente entenda isso, que nós, como mulheres, nós precisamos nos colocar numa posição de preeminência. Sim. Principalmente nos dias e no mundo atual que nós vivemos após uma verdade. Precisamos colocar nessa posição de preeminência. Dorcas é extraordinária. É a primeira mulher a ser chamada de discípula. Dorcas também aqui vai viver algo que é excepcional aos meus olhos. Dorcas vai viver a ressurreição. Logo depois que Cristo morre, que vem a ascensão de Cristo, que o Espírito Santo é derramado na igreja, essa é a confirmação do ministério de Cristo através dos apóstolos. É aquilo que Jesus disse: olha, vou dar poder a vocês para que vocês realizem obras até maiores do que as minhas. E o ministério de Jesus Cristo vai ser confirmado na vida desses apóstolos, aqui nesse período da igreja. E olha a responsabilidade de Pedro, nós vamos falar disso aqui daqui a pouco, mas Dorcas também vai viver essa ressurreição. E é aqui a primeira mulher também mencionada com essa história, a viver a ressurreição aqui, logo no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Interessante que hoje as pessoas têm uma parte tem de ofuscar ou apagar essa questão da mulher na obra, Sim, da mulher no evangelho. Feminino. Isso, melhor, perfeito. Ministério feminino. Muitas pessoas tentam apagar mulheres se deve isso. Isso não é bíblico, só que como a irmã falou, é claro, o próprio Cristo demonstra isso, né? E usa um texto assim, talvez não vai caber, quando o senhor vai nos falar se a gente não clamar, espera camarão. Se há homens que não fazem, levanta mulheres para levar o evangelho. É interessante. Para ensinar como a irmã está aqui. É interessante nós orarmos para que Deus levante mulheres em ministério. Eu fico feliz quando eu vejo uma mulher com a Bíblia na mão, tem nada mais lindo na minha ótica do que uma mulher pregando e ensinando a palavra de Deus. Para mim, esse é um dos mistérios mais lindos da igreja. Mais lindos que alguém possa carregar dentro de si, ser servo e semear a palavra. Nem todas as mulheres vão pregar em púlpitos de igrejas, mas elas vão pregar para o vizinho, pregar para o amigo, pregar dentro de casa da família, e está evangelizando. Então, você está pregando para as pessoas que estão ao seu redor. Tem mulheres que vão dentro de hospitais, tem mulheres que vão dentro de cadeias, entendeu? Então, na igreja que eu congrego, já me fizeram até essa pergunta várias vezes. Você está estudando teologia para ser pastora? Não. Não é a minha perspectiva, jamais não quero esse trabalho. Não é para isso. Na igreja que eu congrego, não é aceito, né? Pastora. Biblicamente falando, há uma discussão. E é isso que eu ia falar, tem uma grande discussão. Uma grande discussão. Eu tenho minha opinião sobre isso, mas biblicamente falando, nós não temos. Biblicamente falando, nós não temos a comprovação, né, do Ministério Pastoral. Mas isso não significa que outros ministérios não podem exercer. Outros ministérios aceitam, consagram mulheres a pastoras, a bispas, diaconisas, está lá bem claro. Então, o que é que acontece? Eu acredito que por você pregar a
palavra, a Bíblia, o livro de Deus, necessariamente você não precisa ser uma pastora. Sim. E a quem Deus, de fato, comissionou a trabalhar e a ajudar na obra, a ser auxiliadora do marido na obra, ou ser auxiliadora, eu acho muito pesado, assim, para uma mulher, de fato, ela ser responsável por uma igreja, tantas demandas que nós vemos, tantas dificuldades. No âmbito espiritual também, é muito difícil, é muito complicado. Mas eu digo assim, não impede o título ou não impede que você seja uma mulher em posição de preeminência em qualquer lugar que você estiver. Eu tenho mulheres que são amigas minhas, que elas são pastoras, cuidam de igrejas, elas estão ali à frente da obra, mulheres que são missionárias, mulheres que são levitas, mulheres que são intercessoras, mulheres que fazem visitas. Então, assim, tem muito cargo, tem muito trabalho na igreja para que você faça, e nós vemos hoje as mulheres nessa posição de preeminência. Mulheres que têm ocupado espaços que outrora não tinha, mulheres que 10, 20 anos atrás abriram espaços para que outras possam também alcançar e estar. Então, nós vemos isso, e o título em si, ele não vai fazer com que você seja possibilitada ou que te leve a fazer a obra, mas o chamado de Deus na vida de cada um, o propósito de Deus na vida de cada um, a ordem de Deus na vida de cada pessoa é ir de pregar o evangelho a toda criatura, ensinem, batizem, façam discípulos, tenham alunos. Então, não é o que Tabita, o que Dorcas, ela vai dizer isso. Ela é uma aluna, ela foi discípula de alguém ensinou, e ela está seguindo conforme ela foi ensinada e aprendeu muito bem os passos. E a gente talvez não está explícito aí no texto, mas a gente pode imaginar, porque assim, meio que, eu não vou dizer que ela fez discípulas, mas você vê que ela, pelo menos, ensinava, pelo menos com sua vida, porque há outras viúvas que chegam ali chorando por roupas que foram feitas por elas, chorando a Pedro, suplicando a ele, né? E tem uma coisa interessante aqui que eu vou trazer aqui para vocês agora. Algumas pessoas já devem ter ouvido, outras podem ainda não ter observado, mas a Bíblia vai dizer que Dorcas, ela era uma costureira. Pelo texto percebe-se, né? Eu já ouvi gente pregando, eu já ouvi pessoas pregando na igreja, em alguns lugares, eu já vi alguém pregar sobre esse texto, falando que Dorcas costurava túnicas para os discípulos. A Bíblia não vai mencionar isso. Talvez Dorcas poderia até trabalhar e fazer algumas peças, mas a Bíblia vai deixar claro aqui que Dorcas, ela costurava para viúvas. Sim. Mulheres vulneráveis, mulheres necessitadas. A Bíblia vai dizer que Dorcas, ela era uma costureira. E qual é a ferramenta que tem nas mãos de uma costureira? A ferramenta de uma costureira, principalmente naquela época que não tinha overlock, né? Hoje o overlock vai lá, ó, rapidinho. Mas nessa época aqui não tinha overlock. Ou era a ferramenta mais utilizada, e ainda é uma ferramenta mais utilizada por uma costureira. Porque ainda que ela tenha uma máquina em mãos, vai chegar uma hora que ela vai precisar dessa ferramenta. Agulha. É desse tamanho, uma agulha. E essa é a ferramenta mais utilizada de uma costureira. Eu fico imaginando Dorcas, essa mulher de boas obras, das escolas. Eu fico olhando essa mulher com toda a dedicação, costurando. Imagina o tempo que Dorcas gastava costurando, medindo essas roupas, transformando esses tecidos, esses retalhos em belos vestidos para cobrir a nudez de outras mulheres. E mulheres mais vulneráveis, as viúvas.
Olha a instrumentalidade de Dorcas no sentido espiritual e evangélico. Olha a posição de proeminência dessa mulher. Olha a dedicação, o cuidado, o amor que Dorcas ela tinha. O tempo que ela gastava da sua própria vida costurando. Imagina se é a mão, fazer o vestido lá à mão, né? Tem gente que antigamente costurava assim, né? Fazendo recortes, toalhas, coxas de cama, né? Lençóis. Imagina a Dorcas, e eu fechei o olho e fiquei pensando, Dorcas com a agulha na mão e ali costurando, com todo o cuidado, com toda a dedicação para cobrir a nudez de outras mulheres mais vulneráveis. É uma ferramenta pequena, mas não impede que grandes obras sejam. Às vezes a gente está na igreja, estou falando aqui direcionando para mulheres, e eu vou dimensionar isso numa forma geral. Às vezes você ainda nem é evangélico, mas você tem a sua fé, e você tem o seu trabalho, e você tem as suas boas obras. E de repente você está fazendo ali o seu trabalho com dedicação na casa do Senhor, ou para um amigo, ou para um grupo social, ou para um centro. Você está ali ajudando do seu jeito, da sua forma, com as suas possibilidades. E você pensa, peraí, o que eu tenho em mãos é pouco, é pequeno. Eu poderia ter mais, eu poderia fazer mais. Quando a gente está na igreja, eu oro pouco. Jesus, eu oro só um pouquinho. Ah, Jesus, mas eu só consigo jejuar um pouquinho. Ah, Senhor, mas eu só sei ler a Bíblia um pouquinho. Tem muita gente que não consegue interpretar. Tem muita gente que tem dificuldade na leitura. Tem muita gente que não tem a formação, a escolaridade fechada. E tem gente que tem dificuldade de ler, tem gente que tem dificuldade de interpretar. Mas você fica dizendo assim para Deus, Senhor, eu só consigo fazer um pouquinho. E essa é a ferramenta que está nas suas mãos. Senhor, eu não consigo ir lá e levar a palavra e explicar e conduzir e usar as técnicas, a metodologia de ensino, a hermenêutica, a exegese. Eu não consigo fazer isso. Aí eu só sei dizer assim: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Aí o Senhor vai falar para você, e eu vou direcionar e liberar essa palavra para você. Glória. A ferramenta pequena nas suas mãos não impede de maneira nenhuma que Deus realize grandes obras. Eu só oro um pouquinho. Aí Jesus diz assim, é nesse pouquinho, todo dia, que eu salvo. Glória a Deus. Ah, Senhor, eu só jejuo um pouquinho. É o pouquinho todo dia. É a gotinha de orvalho. É costurando todo dia um pouquinho que o teu espírito é fortalecido. É você lendo a Bíblia um pouquinho. E tem gente que até desanima porque não consegue interpretar. Pega, começa a ler ali e não consegue interpretar. É uma dificuldade muito grande para interpretar, mas tem vontade de falar melhor de Jesus, mas tem vontade de explicar a Bíblia para alguém, mas tem vontade de tirar uma dúvida de alguém que está próximo, mas não consegue. Aí Jesus vai dizer isso, vai com esse pouquinho. Só assim, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza. Que é nesse pouquinho, é nessa ferramenta pequena, todos os dias, como a gotinha de orvalho, o Senhor ele vai realizando grandes obras. Porque não importa o tamanho da ferramenta ou qual é a ferramenta, qual é o dom que Deus lhe deu para servir nessa vida a alguém, mas isso não impede que Deus realize, porque quem realiza não somos nós, quem realiza é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer que o único capaz de convencer o homem do pecado e do juízo é Cristo.
E se você todos os dias fala para uma pessoa que ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, você está fazendo algo extraordinário como Dorcas fazia. O problema é que a ferramenta é pequena e a gente quer ser grande e realizar obras grandes com as nossas próprias mãos. Ou pelo nosso próprio entendimento, mas não é dessa forma com Deus. Com Deus é assim, nós somos pequenos e Ele se faz grande. Então, a ferramenta pequena, a instrumentalidade não vai ser o impedimento para que Deus realize obras grandes em nossas vidas. A nossa constância em realizar e continuar realizando, isso vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Nós nos colocarmos, eu estou com essa palavra aqui voltada para mulheres, mas os homens que também assistem, que vão assistir, podem também aplicar nas suas vidas essa mensagem e saber que não é o que nós somos, ou se nós somos grandes ou pequenos, se nós temos muito ou se nós temos pouco, ou se fazemos muito ou se fazemos pouco, que vai surtir efeito. O que vai fazer surtir efeito, o extraordinário, não compete a nós. Eu digo todos os dias, quando eu vou ensinar, e quando eu tenho a oportunidade de conversar com algumas mulheres, e eu digo para elas, o ordinário eu faço. Eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu separo o tempo de louvor e de adoração a Deus, eu me separo, eu renuncio a mim mesma, aos meus desejos, às minhas paixões, eu evito o pecado, eu luto para resistir ao pecado e vou semeando dia após dia a palavra. Mas o efeito disso não compete mais a mim. O efeito compete a Cristo. Igual com Paulo plantou, né? Paulo regou, mas quem colhe é o Espírito Santo. Isso. Então, nós estamos falando de uma mulher extraordinária, uma mulher que costurava para cobrir a nudez de outra mulher. Estou falando isso aqui agora e vou trazer para uma aplicação também, uma reflexão para nossas vidas. Uma mulher que costurava para cobrir a nudez de outra mulher. O que é isso? Uma mulher que se dedicava e dedicava o seu tempo para cobrir a nudez de outra mulher. Nós estamos precisando de Dorcas. Aleluia. Nós precisamos que Dorcas se levante no meio da igreja, nós precisamos que Dorcas se levante na sociedade. Por quê? Porque hoje nós vivemos uma disputa muito grande entre as mulheres, uma rivalidade muito grande entre as mulheres. E a sociedade, meio que a atualidade, a pós-modernidade, traz algumas ideologias, e dentro das igrejas também nós temos visto muito isso. E acaba até instigando Sim, a fazer provocando isso, né? ciúme, provocando inveja, quando uma começa a se levantar numa posição de preeminência, mas é levada aqui a outra vai se estimando, vai invejando, vai perdendo o foco de que ela também é uma ferramenta nas mãos de Deus e que ela também tem uma ferramenta. Então, nós precisamos que as Dorcas se levantem para cobrir a nudez de outros. Uma caiu, Dorcas, cobre a nudez. Dorcas, estende a mão. Dorcas se coloca em posição de preeminência para orar, para jejuar, para buscar, para evangelizar, para pregar, para ensinar, para que essa outra mulher ela possa ter a sua vida edificada e restaurada. Nós estamos precisando de mulheres que cubram a nudez de outras. Quando uma mulher recebe uma foto no celular de outra mulher, ou que acontece algum caso na comunidade, eu vou trazer isso agora para a comunidade, grupos de celulares, acontece alguma coisa com a mulher, nós temos o prazer de estar repostando a nudez da outra, nós temos o prazer de estar repostando a briga, nós temos o prazer de estar repostando o adultério. Tu viu
Tu viu o que aconteceu com fulana, tu viu o que fulana fez, tu viu isso, tu viu aquilo. Só que na realidade nós precisamos ser mais Dorcas na vida. Nós precisamos cobrir umas às outras. Nós precisamos orar umas pelas outras. Nós precisamos abraçar umas às outras. Nós precisamos amar mesmo. Está faltando muito dessa comunhão, desse amor. Nós precisamos aplaudir umas às outras. Nós precisamos incentivar. Nós precisamos de mulheres que se levantem assim como Dorcas. Aí, Simone está falando aqui, né? Glória a Deus. Deus continue te abençoando, te dando sabedoria a cada dia mais. A irmã Simone, esposa do irmão Saúl. Amém, Simone. Deus te abençoe, minha querida. Então, é disso que nós estamos precisando hoje. Eu digo assim, uma mulher que talvez precisasse de um abraço. E ela sai para abraçar outros. Mais ou menos isso. A Bíblia não deixa registrada a situação de Dorcas em momento nenhum. Mas nós vamos pensar dessa forma. Quem sabe Dorcas não estava precisando de um abraço? Quem sabe Dorcas não estava precisando que alguém cuidasse dela? Quem sabe Dorcas estava precisando que alguém estivesse ali com ela, orientando, e ela sai e vai fazer isso para outra mulher. Então, isso aqui é muito interessante. Isso aqui é muito agradável de se ouvir. Uma mulher que se posiciona para ajudar outros. Isso aqui é maravilhoso para a gente. E quantos, né, viúvas precisando que Dorcas cuide delas? Quantas mulheres vulneráveis na sociedade? Sim. Quantas mulheres vulneráveis no casamento? Quantas mulheres vulneráveis no trabalho, no lugar, no âmbito de trabalho, que passam o dia todo? Quantas mulheres necessitadas ao nosso redor, que nós não temos a sensibilidade, muitas vezes, de ajudar ou de orar por eles? Ou de orar por eles, de ajudar, de estender a mão. Nós perdemos mesmo, por conta das rivalidades, das disputas, a sensibilidade de estar orando, de estar ajudando, de estar apoiando, de estar incentivando. Eu acho lindo quando Deus está usando uma mulher, seja no louvor, seja na palavra. Eu acho lindo o dom da pregação, uma mulher com a Bíblia na mão pregando, uma mulher cantando e a mensagem sendo transmitida do alto, que você se sente tocado pelo Espírito e que sua alma é renovada. Isso é lindo demais de ver, uma mulher cheia do Espírito Santo. E a Bíblia vai nos mostrar, é uma passagem do sotaque, e o que importa, às vezes as mulheres perdem o foco por querer aparecer, querer o destaque. Igual quando, corrija se eu estiver errado, se não me engano era Maria e a irmã dela, quando estavam na casa, e quando uma estava lá cuidando dos afazeres, a outra... Isso, Maria e Marta estava lá cuidando de Jesus. A outra queria, aqui eu estou falando no meu ponto de vista, queria aparecer ali para Cristo, queria aparecer para todos que estavam cuidando dos afazeres, só que Marta estava no mais importante, em Cristo. Esse é um contexto interessante. Eu vou trazer um estudo a respeito delas. Agradeço. É um contexto muito interessante, Marta. E eu entendi o seu posicionamento, a sua colocação no sentido de agradecer, talvez, da necessidade. Sim, porque hoje em dia tem muito isso, infelizmente. Em geral, eu falo em geral, não só em mulher, mas em geral. Ela apresenta uma preocupação com os convidados. Sim. E eu não vejo nessa ótica, mas eu entendi a sua colocação. Eu não quis dizer que ali ela está... Sim, É só para a gente trazer o entendimento dessa questão de Dorcas, cuidar da outra. Essa mulher de boas obras, ela adoece. Isso aqui é interessante para a gente analisar e refletir que
Mesmo você sendo uma boa pessoa e você se colocando como uma boa pessoa e se achando uma boa pessoa, mesmo você dizendo assim, mas eu faço bem para as pessoas, mas eu ajudo tanto as pessoas, mas eu sou uma pessoa que tem um Deus na vida, sou um servo de Deus, sou um seguidor de Cristo, mas eu tenho uma fé inabalável. Isso não te isenta da doença, da dificuldade, da adversidade. Jesus ele vai dizer que no mundo nós teríamos e passaríamos por dificuldades e sofreríamos e teríamos aflições, mas ele diz assim, olha, tem bom ânimo, porque eu venci. Então, nós aqui olhando para Dorcas, nós também vamos desconstruir essa ideia de porque você é uma boa pessoa, porque você faz um trabalho bom, porque você dentro da sociedade ajuda pessoas necessitadas. Vai te isentar da doença em algum momento da sua vida, não. Nós temos várias limitações físicas. A doença, ela está para qualquer um. E eu não sei quem é a pessoa hoje, dentro desse mundo que nós vivemos, que não tem uma enfermidade, ou não tem uma queixa de alguma coisa. Principalmente no momento que vivemos, questão da alimentação. Tudo contribui. Então, essa mulher de boas obras, ela morre. E aqui nós vamos ver uma coisa interessante. Pedro está em Lida, dando continuidade ao ministério. Lida era próxima de Jope. Jope, vocês lembram lá de Jonas? Sim. Uma área marítima, então... Foi mais ou menos ali mesmo, não foi? Sim, se não me estiver enganado. E Pedro está em Lida e os discípulos eles vão até Pedro, os meninos eles vão até Pedro. E quando eles chegam até Pedro, eles não falam a Pedro que Dorcas havia morrido ou que estava doente. Eles chegam a Pedro, não te demores de voltar ou de vir conosco. Eu acredito que Pedro imaginou assim, aconteceu alguma coisa que eu preciso voltar. E também pela acessibilidade do Espírito que estava sobre Pedro, aí Pedro volta. E quando Pedro chega, isso aqui é interessante, eu fiquei mais de uma semana estudando sobre isso e dizendo, Jesus, esclarece aqui a minha mente esse versículo aqui. Eu fiquei orando e dizendo, Senhor, ilumina aqui a minha mente, que eu quero entender isso aqui. Quem é que vai no enterro de alguém e que pega as obras, os feitos, para mostrar? Eu estou falando aqui de um momento de choro, de dor, de lamentação, de tristeza. Eu estou falando aqui de um cenário fúnebre mesmo. Quem é que chega lá no guarda-roupa, pegando o vestido e mostrando para quem chega? Interessante. A Bíblia está dizendo aqui, Sim. olha o que a Bíblia diz. Então, levantando-se Pedro, partiu com eles. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui. Assim que chegou, levaram no aposento do andar de cima da casa. A Dorcas já tinha sido preparada. Alguns eruditos vão dizer até que a preparação de Dorcas havia sido adiantada. E ela já estava no aposento da casa, no andar de cima, como era de costume da época. E quando Pedro chega no aposento, olha o que a Bíblia diz. Todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando os vestidos e as roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. Para mim, isso aqui foi intrigante demais. Eu disse, esse detalhe aqui precisa de investigação. Oh, glória! Esse detalhe aqui eu não posso deixar faltar. Eu não posso deixar isso faltar. Eu amo a Bíblia. Jesus, para mim, de tudo que ele representa e que ele pode ser para mim. Jesus, para mim, é a maior incógnita da minha vida. Jesus aqui traz a inspiração no autor. Aí vem Lucas, ouvindo relatos que não foi testemunho ocular de Cristo.
Aí vem Lucas ouvindo relatos. Aí vem Lucas participando no meio agora do povo, perguntando, quero saber, me conta aí as histórias, deixa eu escrever aqui, deixa eu ver se esse Jesus existiu, se era o Messias, deixa eu ver as histórias dessas pessoas que estavam com ele, que viveu com ele. Lucas também vai participando, tem um determinado momento que vai entrar também, participando dessa história de ministério de Jesus. Aí quando chega aqui, Lucas me dá um detalhe precioso. Eu fiquei perguntando, Senhor, quem é que entra num quarto de um defunto para todo mundo vir trazendo as roupas que ela costurava? Eu nunca cheguei na casa de uma costureira, no velório de uma costureira. Você já chegou? Para as pessoas pegarem os vestidos ou as roupas que aquela costureira estava fazendo enquanto estava viva e apresentar ao povo. Quem já chegou no enterro de uma costureira? Quem já chegou em um velório de uma costureira? Essa Para é a as pessoas roupa que pegar ela as fazia. roupas que ela fazia enquanto estava viva? Isso aqui é interessante demais, esse detalhe aqui. Ô, Mirva, me permite falar algo rápido. Quando você Vá. falou isso previamente, Pode falar. quando a irmã falou sobre Lucas, e ele precisou tal, porque isso pode ser uma deixa para aqueles que não acreditam. Está vendo aí, ó? Foi inspirado, ele precisou de alguém para ter metido. Lucas, quando ele saía pesquisando, além das pessoas que conviveu ali na época de Cristo, não era só uma pessoa. Ele saía procurando a várias e todos os relatos concordavam entre si. Não era um falar uma coisa, telefone sem fio, para deixar claro. Não era telefone sem fio. Então, para deixar claro que é algo verídico. E isso aqui é interessante. E aqui eu pedi, eu disse, Senhor, ilumina minha mente aqui, para que eu possa entender isso aqui. Observa. Elas pegam as obras, que no caso aqui são os vestidos, mostram a Pedro chorando. Pedro, Dorcas, não pode ficar morto. Interessante. Pedro, nós queremos que Dorcas viva. Olha o que ela fez para nós, cuidar de nós. Pedro, resolve aí essa questão. Olha quantas pessoas Dorcas ajudava. Olha quantas mulheres Dorcas vestia. Olha quantas mulheres Dorcas cobriu a nudez. Pedro, sem contar nas esmolas que dava aos pobres. Pedro, traz ela de volta, porque quando ela estava viva, ela fazia boas obras, ela fazia vestidos, ela nos ajudava. Isso aqui é interessante. Sabe o que o Espírito comunicou ao meu coração aqui agora? Isso aqui é lindo demais. Quando você vê uma mulher na igreja cantando e pregando, evangelizando, orando, fazendo qualquer serviço ali, cheio do Espírito Santo, você fica maravilhado, sua vida é edificada através da vida daquela mulher. Só que, por qualquer circunstância da vida ou motivo, aquela mulher sai, aquela mulher perde a alegria da salvação, aquela mulher perde a vontade de continuar, aquela mulher perde a oportunidade, perde a vontade de servir, aquela mulher até se desvia e vai para o mundo outra vez. Isso aqui o Espírito Santo comunicava ao meu coração. Dorcas estava dizendo, Pedro, as viúvas estavam chorando, dizendo, Pedro, Dorcas não pode ficar morta em cima dessa cama. Traz ela de volta. Está conseguindo me compreender? Você era edificado por mulheres que hoje já não estão mais no Evangelho. Morreram espiritualmente. Mas você ainda não se humilhou, não se prostrou aos pés de Jesus para dizer assim, Senhor, traz elas de volta. Porque quando elas estavam aqui vivas, e eu estou falando agora no sentido espiritual mesmo, para que você me entenda, elas voltem a fazer boas obras, como elas faziam. Isso aqui é muito interessante. Tem um irmão que pregava e está lá no mundo, e ele
fazia uma obra excelente na igreja, mas agora esse irmão está lá no mundo espiritualmente morto. E você ainda não se prostrou aos pés do Senhor, que ressuscita mortos, liberta cativos, abre os olhos dos cegos, cura e sara os enfermos, para dizer assim: Senhor, traz de volta para o redil essa ovelha perdida. Porque quando ele estava aqui, Senhor, nós éramos servidos pelo ministério dele. Glória a Deus. Aleluia. A gente, por falar de modo geral, cristão tende a deixar de lado para a pessoa já estar no mundo. Sim. Esquecer. A gente tem uma mania terrível. Sai uma pessoa da igreja e a gente fica: tu viu? Fulano saiu. Eu vi. Mas também nunca ficou. Fica cambaleando. Não sei o quê, mas praticou isso, fez aquilo. A gente começa uma série de questionamentos, julgamentos, e a gente está dando ali várias respostas, ou eu esqueci a palavra aqui agora. Nós justificamos ao irmão ter saído por diversos motivos. Mas nós não fazemos como essas viúvas. E aqui agora eu estou falando das viúvas. Eu estou dizendo que Dorcas, ela estava morta em cima da cama. As viúvas chorando com as obras que Dorcas faziam. Pedro chega, entra no quarto. E quando Pedro chega, todas vão em cima de Pedro com os vestidos e apresenta: está aqui Pedro. O motivo pelo qual Dorcas não pode ficar em cima dessa cama. Glória a Deus. Senhor, irmão Marinho, ele está falando aqui, ó, Paz do Senhor, irmãos, que profundo esse estudo, glória a Deus, aleluia. Meu irmão, a irmã aqui, tudo bem, traz um estudo, realmente, cada estudo é profundo, então acompanhe, ela está fazendo série Mulheres da Bíblia, hoje é Dorcas, mas tem muito mais. Está no canal Assuntos do Reino no YouTube e acompanhe. Amém. E cair com a gente, a você receber a sua parte. Então, isso é interessante. Eu estou falando aqui agora de um grupo de mulheres vulneráveis. Ó, que coisa interessante. Deixa eu trazer aqui para vocês isso. Dorcas Viva ajudava mulheres vulneráveis. Mulheres vulneráveis agora estão clamando, estão pedindo, estão se humilhando aos pés de quem ela acreditava que podia ressuscitar, que podia resolver, que podia fazer alguma coisa. Eu estou falando de mulheres vulneráveis que se servidas das obras de Dorcas e que agora Dorcas está morta. É uma roda gigante mesmo, a vida espiritual. As vulneráveis estavam se servindo das obras de Dorcas. A irmã Ciene, é que apareceu Marinho aqui, meu irmão, me desculpe, corrigindo a irmã Ciene. Dorcas, que estava viva trabalhando, agora está morta. Glória a Deus. Mas as obras de Dorcas, elas permaneciam vivas. Aleluia. Você pode ter saído da igreja, meu irmão. Você pode ter se afastado. E não importa o motivo. Não sou eu que quero julgar e nem vou. E Deus me livre e guarde de estar apontando a tua nudez. Não importa o motivo que fez com que você saísse, se afastasse da igreja. Só que enquanto você estava lá trabalhando e você estava vivo, você apresentava boas obras, você dava esmolas, você fazia um trabalho que alguém era edificado, que alguém teve a vida salva, que alguém foi restaurado. Então você hoje pode estar na condição de Dorcas, morto em cima da cama, afastado do evangelho. Mas as obras que você fazia, elas permanecem vivas. E eu vou te dizer por quê. Porque uma pessoa pode olhar e dizer assim: quando ele pregava, eu me converti a Jesus. Glória a Deus. Quando ele cantava, Jesus restaurou a minha vida. Quando ele evangelizava, Jesus libertava almas, cativos e oprimidos. Quando ela ia nos hospitais, Jesus me curou em cima da cama. Você pode estar espiritualmente morto, prostrado, afastado do evangelho de Cristo, mas as obras que você fazia diante do Senhor, elas ainda permanecem sendo vistas
por elas foram servidos através da sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Dorcas vai ensinar isso aqui pra gente. Mulheres, parem de rivalidade. Você hoje está viva, mas amanhã a roda gigante gira e você pode estar lá embaixo. E as que hoje você ajuda, elas podem juntar o grupo para orar por você e dizer, Senhor, apresenta ela viva, porque ela não pode ficar prostrada. Aleluia. Roda gigante é a vida espiritual da gente. É muito lindo esse estudo aqui. É muito maravilhoso. Qual tempo eu tenho disponibilizado da minha vida para orar por uma mulher que estava na igreja, pregava, cantava, fazia boas obras e hoje ela não está mais. Qual tempo eu tenho me dedicado para orar, para que Deus levante outras mulheres em ministério? Qual tempo eu tenho orado para aquele irmão que evangelizava e ele está fraco na fé e não evangeliza mais, se levante e volte a evangelizar? Qual tempo eu tenho orado pelas mulheres que entram nos hospitais para levar a palavra e orar pelos enfermos? Não temos mais esse pensamento, essa unidade, esse propósito. Deus abriu os meus olhos, meus irmãos. Deus abre os nossos olhos pela palavra. Eu digo todos os dias, não tem nada mais precioso que o ensino da palavra. É Ele que abre os nossos olhos, abre os olhos dos cegos. É Ele que nos liberta de dogmas presos, de coisas fúteis. A gente fica dentro do evangelho, limitado nas quatro paredes, escutando mulheres com mulheres, umas querendo ser melhor que as outras, umas querendo pregar mais que as outras, umas querendo estar mais expostas do que as outras, umas serem vistas mais do que as outras, mas na realidade nós precisamos nos unir, nós precisamos orar umas pelas outras, nós precisamos amar umas às outras, nós precisamos viver como Dorcas e as viúvas. Quando uma cai, a outra vai lá e chora e se humilha para que quem pode resolver a situação traga viva. Quem era naquela hora ali era Pedro, mas hoje é Jesus Cristo. O Cristo fala, andais em dois para todo cair. Estender as mãos e não apresentar a nudez. Nós precisamos pegar a ferramenta que Deus nos deu para costurar a nudez, a vulnerabilidade das outras, umas das outras. Isso aqui é muito interessante. Eu passei quase uma semana. Eu lia e relia. Eu disse, não, esse detalhe aqui é muito importante. Eu não posso por esse detalhe. Eu fico pensando o tamanho do olho de Pedro. Aí faz igual o outro, direto do trono. Eu fico pensando o tamanho do olho de Pedro. Vendo tanto vestido lindo na frente dele e a mulher chorando. Qual foi o enterro da costureira que você viu isso? Só na Bíblia, só em Atos dos Apóstolos. Agora tem uma coisa que é interessante. Pedro, ele nunca via ele mesmo. Aqui, Pedro, ele nunca via, ele nunca tinha feito. Ele já tinha presenciado quando Jesus vai lá ressuscitar a filha de Jairo. Inclusive quando Jesus diz, Tabita, levanta. Ou quando Pedro diz assim, Tabita, levanta, ele vai praticamente repetir o que Jesus falou com a filha de Jairo, porque Jesus chama lá e vai para o quarto, manda todo mundo sair, e ele deixa Pedro e mais 2 discípulos. Engraçado que é bem parecido, porque Sim, Pedro faz a mesma coisa, manda todo mundo sair. Oh, glória! Isso aqui é para confirmar o ministério de Jesus Cristo nos discípulos. O ministério de Jesus vem sendo confirmado pelos discípulos e as promessas que Jesus faz. Fique em Jerusalém, que do alto vou revestir de poder. Eu vou dar poder a vocês para que vocês imponham as mãos dos demônios e eles sejam repreendidos em meu nome. Vocês colocarem a mão, estenderem as suas mãos e os enfermos serem curados. Então, Jesus ele vai fazer isso. E aqui tem uma coisa interessante. Pedro tinha visto Jesus ressuscitar a filha de Jairo. E Jesus vai dizer assim, Talita cumi, levanta, menina, levanta. E olha a importância de ser discípulo de Jesus e aprender. Pedro viu e agora é Pedro que tem que fazer. Olha o exemplo de Jesus.
E Pedro aqui, cheio do Espírito Santo, Pedro poderia dizer assim, eu não tenho capacidade para isso. Só que eu acredito aqui que Pedro lembrou da cena da filha de Jairo. Interessante, Pedro. Pedro vai seguir os passos de Jesus. Pedro vai seguir o que Jesus ensinou. Olha o que a Bíblia diz. Pedro manda todo mundo sair do quarto. Jesus mandou todo mundo sair do quarto da menina na filha de Jairo e deixou só alguns discípulos. Pedro vai fazer, ajoelhou-se e orou. Aí, diante da menina morta, em cima da cama, como era o costume no andar de cima, ele vai dizer as palavras praticamente que Jesus falou à filha de Jairo. Talita cumi, levanta. Menina, levanta. Aí Pedro vai dizer assim, Tabita, levanta. A Bíblia diz que ela abre os olhos. Há alguns eruditos que vão contestar que aqui não é uma ressurreição e vão fazer várias interpretações, mas a Bíblia é muito clara e franca. Ela estava morta. Ela adoeceu e morreu. Não diz a causa da doença. Ela adoeceu e morreu. E Pedro ora e ordena. Tabita, levanta. A Bíblia diz que ela abre os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. A seguir, ele lhe deu a mão e ajudou a colocar em pé. Então, chamando os santos e principalmente as viúvas, apresentou-a. Deixa eu dizer uma coisa para você. Imagina você passar um período de oração por uma outra mulher e, de repente, você chegar na igreja e essa pessoa está lá aceitando Jesus. O Senhor está apresentando ela viva aos teus olhos. Imagina você passar um período de oração por alguém que está doente e que os médicos e a medicina dizem assim, não tem mais jeito. Mas você todos os dias orando ali do seu jeitinho, com o seu pouquinho e acreditando que Jesus vai lá e muda o quadro, muda o diagnóstico e dá cura a essa pessoa. Jesus está te apresentando essa pessoa viva. Sim. Imagina você orar por uma pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor, que desviou, que saiu, e de repente você ouve a notícia. Fulano retornou para os caminhos do Senhor. Amém. Olha aqui, Jesus está te apresentando ela viva. Ele. Aí eu digo para você, eu quero ser a Dorca, a gazela da minha geração. Aleluia. Eu quero ser Dorca. Eu quero ser gazela da minha geração. Eu quero ser essa mulher como Dorcas. Eu quero ser esse tipo de mulher como Dorcas. E quero também ser como as viúvas. Que no momento que Dorcas morre, elas vão chorar, prantear, lamentar, apresentar as obras da outra que morreu. E dizer, Jesus, traz ela de volta. Porque pregava muito bem a tua palavra e quando pregava eu ouvia a tua voz. Senhor, traz ele de volta, porque ele louvava e a gente sentia a tua presença. Você falando isso, me fez lembrar que recentemente aconteceu isso. O amado ele se afastou, esses dias ele mandou um áudio louvando, refazendo as minhas culturas e louvando as graças. A gente ficamos muito felizes. E não tem coisa mais gloriosa. A Bíblia diz que a festa no céu quando uma alma se converte a Cristo. Não tem coisa mais gloriosa do que você servir a Deus e a comunidade. Ou que você mora, ou que você congrega. Isso aqui é muito interessante. Muito, muito interessante. Eu tenho aqui 2 grupos de pessoas representados, uma em Dorcas e uma nas viúvas vulneráveis. Viúvas vulneráveis, porque naquela época ali as viúvas E eram podemos vulneráveis. dizer 2 em 1, né, irmã? Porque quem 2 é em Dorcas 1, pode se sim, tornar viúva sim. e vice-versa.
E aqui é muito, muito lindo esse texto de Dorcas. Para ser sincero, eu vou ser bem sincero mesmo, nunca tinha visto uma explicação tão profunda assim. Dorcas. Então, já ouvi algumas pregações, mas assim, esse foi bem impactante. Dorcas. Quando eu ensinei esse texto, eu fiz o estudo na igreja e depois que eu fiz o estudo, passaram-se uns dias e eu estava orando. Depois eu sentei, fiquei refletindo. Sempre que eu faço um estudo novo, a minha mente ela não para. Depois que eu explico, eu fico pensando novamente no estudo e me aparece um leque de novas oportunidades e horizontes. E eu vou ali acrescentando e vou escrevendo no caderno para não esquecer, porque eu posso pegar esse estudo e ministrar numa igreja como pregação, é diferente do estudo, é um tempo mais curto, mas eu posso adaptar um estudo a uma pregação. Pregação é diferente de estudo. Estudo a gente tem mais tempo. Mais abrangente. Sim, a gente tem a metodologia de ensino, a didática, então tudo isso conta. A pregação ela é diferente. Mais objetiva, né? Sim. E eu ali pensando nesses textos, e depois eu disse assim, olha, eu ensinei e agora eu preciso viver esse texto, e eu quero viver esse texto de uma maneira diferente. Então eu tenho um grupo de estudos hoje com mulheres, e eu disse assim, eu vou fazer uma campanha de oração, segunda a sexta, meia-noite, por cada uma delas que participam desse grupo. E constantemente eu tenho feito isso para que Deus fortaleça e traga mais mulheres, independente do... A cada texto que eu ensino, o Senhor, Ele me convida a viver algo novo, profético em minha vida. E eu vivo isso de várias formas. E nesse dia eu disse, eu vou fazer uma campanha de oração por todas as mulheres do grupo. Eu coloquei lá. E o texto para a meditação foi justamente esse aqui. Então, chamando-se os santos, principalmente as viúvas, apresentou a vida. E eu apresentei a Deus várias mulheres também que se afastaram da igreja e que nós conhecíamos e que eram também mulheres que pregavam, que cantavam, que evangelizavam, que participavam de círculo de oração, de grupo de louvor, de escola bíblica dominical, mulheres que já não estão mais na igreja, mulheres que já estão no mundo, se afastaram do Evangelho de Cristo, e eu disse assim, Senhor, eu te apresento essas mulheres. Quando eu for Dorcas viva, eu estou te apresentando as vulneráveis. E eu comecei a apresentar, porque ali eu estou fazendo a obra enquanto eu estou viva. E eu disse, Senhor, agora eu vou me colocar no lugar das viúvas vulneráveis e vou te apresentar as Dorcas que morreram. Nesse texto aqui, ele traz esse ensinamento para a gente. E a gente pode fazer esse exercício todos os dias. Quanto mais a gente fizer, melhor ainda. Primeiro, você viva. Você é uma mulher que está se sentindo cheia da graça de Deus, do poder de Deus, que tem um relacionamento com Deus, que tem um ministério. Você apresenta essas mulheres, essa é uma boa obra para você fazer, é até um desafio você se colocar na frente da batalha para orar por outra vida. É uma guerra espiritual. Você pode fazer isso, vocês também que são homens, vocês também podem aplicar esse exercício na vida de vocês. Todos nós podemos aplicar, na verdade. Então, nós podemos aplicar, eu aqui agora, enquanto estou me sentindo uma Dorca, me colocando numa posição de proeminência como Dorca, fazendo essa obra viva, eu te apresento essas mulheres. E depois você volta e se coloca no lugar das viúvas e você diz a Deus, Senhor, agora eu estou me apresentando como as viúvas, chorando, pranteando os teus pés, para que o Senhor
carga a outras mulheres. Você pode fazer esse exercício. Você pode fazer o exercício de ser uma pessoa de boas obras frutuosas. Você pode fazer o exercício de que a partir de hoje a sua conduta ela venha revelar o Cristo que você serve, a ponto de você ser chamada de discípula. Discípulo. Então, esse texto aqui ele é rico. Você pode analisar a sua identidade. Como é que está a sua identidade em Cristo? A sua identidade está forjada? A sua identidade está firmada? A sua identidade, como é que está? Você está vulnerável? Você está com dúvida da sua identidade? Você também pode fazer esse exercício de reflexão. Se a gente fosse passar a noite aqui falando sobre Dorcas, Fazer igual ia dar pano, né? ia. Manga. A gente ia ficar aqui a noite inteira falando sobre Dorcas. E o interessante é que você olha assim no teatro, isso não parece que é tão Não abrangente, parece. né? Acho que é algo simples, que vai acabar logo, Mas a mas Bíblia, nos ensina muito. a Bíblia é linda. É linda. E a Bíblia é interessante, eu digo todos os dias. E eu digo assim, Senhor, eu passo da fala do salmista, da oração do salmista, porque isso aqui é uma oração, o salmista ele ora, apesar de serem colocadas melodias nas orações do salmista, é uma oração e ele diz assim, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É uma oração que foi colocada letras. Quando você lê Salmos, você vê, contempla orações que foram colocadas letras e transformadas em melodias. E isso é muito lindo, é muito interessante. Então, nós precisamos orar pedindo ao Senhor que abra o nosso entendimento, que nos dê a compreensão e que ilumine os versículos, a palavra, para que a gente possa compreender. Porque qualquer pessoa que pregue aqui, ele vai pregar do jeito dele, ele vai transmitir do jeito dele. E Deus vai usar a instrumentalidade dele para edificar outras vidas, para salvar vidas, para curar vidas. Ele só não pode trazer uma heresia do que não está no texto. Mas pregando da maneira dele, ele vai transmitir. Uma irmã lá do estudo, ela disse para mim, eu estou aqui, menina, e eu estou aprendendo a pregar, porque eu posso pegar esse ensino e eu posso levar para outra pessoa, não posso? Eu disse, não pode, não, deve. Deve. Mas eu vou repetir as mesmas palavras, deve. Quando a gente está com um aluno em sala de aula, a gente faz exercícios de fixação, para que ele venha fixar o conteúdo. Você está ali com um aluno fazendo atividades, depois que você explica um assunto, você entra com a atividade para que ele venha fixar o conteúdo. Jesus falava e repetia. Essa repetição é o que vai fazer com que as pessoas venham compreender e entender melhor. Às vezes você explica um dia e alguém não consegue ouvir, entender direito, ouvir bem, entender bem. Mas quando você repete, há uma fixação, há uma memorização, e a repetição é boa para que se memorize o assunto. Então, você não pode não repetir, você deve pegar o ensino e levar para alguém nesse sentido. Então, isso aqui, Jacques, para mim é muito interessante. E eu volto dizendo a você e trazendo a sua memória. A ferramenta pequena que você tem na sua mão não limita, não impede que você realize grandes obras. Porque, na realidade, quem vai realizar essas obras é Cristo. Você só é a ferramenta ou a instrumentalidade nas mãos de Deus, ou você tem uma ferramenta que Ele deu para que você semeie a palavra, para que você leve a palavra, ou através do
ou através da mensagem, ou fazendo um trabalho de oração. Mas o importante é que você faça, porque eu digo todos os dias, a minha preocupação é fazer a exposição e a aplicação do texto bíblico. Agora, o efeito disso não compete mais a mim, compete a ele. É como o semeador, a parábola do semeador. Você vai semear em vários terrenos, em vários corações. Mas só quem sabe qual foi o coração que recebeu é Cristo. E não só recebeu. Você semeia lá no terreno, você abre a cova, né, o buraco, você joga a semente, você tapa, coloca a terra em cima e acabou. Você não vê mais. Você não vê a semente mais depois que você enterra no buraco do chão. Você não vê. Você vai lá todos os dias e você não vê nada diferente. Só que em um determinado momento, em um determinado dia, quando você chega, você vê uma folhinha, um galinho sozinho suspenso. E assim é o Evangelho. A gente somente tem a obrigação de semear. A gente não tem que ficar preocupado indo lá todos os dias ver se aconteceu alguma coisa, porque vai passar dias, vai passar meses, vai passar tanto período, vai chover, vai fazer sol e o galinho nada ainda apareceu. Ainda vai se frustrar, né? Se frustra mesmo. Senhor, eu oro tanto pelo meu marido e ele ainda não se converteu, eu oro tanto pelo meu filho e nada aconteceu. Senhor, eu oro tanto por essa igreja, por essa pessoa, por essa enfermidade, ainda não recebi a cura. E parece que nada aconteceu. Você está indo todo dia lá onde você plantou, está coberto por terra e você não vê nada acontecer. Mas por baixo está criando raízes. Por baixo está germinando. Por baixo ele está crescendo. E em um determinado momento, aquele galinho, aquela folhinha verde vai sobressair na terra. Então, o efeito do Evangelho na vida das pessoas, no coração das pessoas, não compete a mim. Só compete a Cristo. Ainda está nessa questão de Senhor, não recebi a cura, o marido não se converteu. A gente é agoniado, né? Aí eu lembrei de 1 Tessalonicenses 5, o capítulo 18 vai falar, e tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para todos. A gente só deve fazer esperar. Exatamente. A gente só vai esperar mesmo em Deus e confiar em Deus, porque nós não temos nada a fazer a respeito. Sim. Isso aqui é interessante demais. Sim. Eu fiquei pensando, eu queria muito que esse estudo pudesse ser feito por muitas mulheres ouvissem isso. Está ouvindo. Tem muita gente entrando aqui, mais mulheres, Amém. graças a Deus. E eu fiquei dizendo como eu desejava um arauto semear esse estudo de Dorcas em muitos lugares. Aliás, só o de Dorcas não, todos que nós temos feito para a mulher. Tem sido muito difícil. E o próximo estudo que eu vou dar aqui, eu vou trazer Betseba. Betseba. Agora já estou ansioso. Prega-se muito a respeito de Davi. Sim. Mas eu vou trazer a protagonista da história. Mesmo porque é série de mulheres da Bíblia. Sim, a protagonista no sentido série da Bíblia, né? Mulheres da Bíblia, vou trazer Betseba. Então, aqui tem uma coisa interessante. Nada do que Jesus vai fazer na nossa vida é para que fique oculto. Nada do que Jesus vai nos conceder é para que fique oculto. Não.
Há momentos em nossas vidas que Jesus permite que aconteçam situações adversas e terríveis, que traga dor, que traga sofrimento, que traga pranto, que traga lamento. E foi o que aconteceu com Dorcas. Eu já disse a vocês, não é porque ela fazia boas obras que ela estava isenta de não adoecer e não morrer. Então, esse momento trouxe dor, trouxe tristeza, trouxe desânimo, trouxe desespero. Mas tudo o que aconteceu com Dorcas, que o Senhor permitiu que a ela acontecesse, foi para que o nome dele fosse glorificado. E o texto vai encerrar dizendo assim: este fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope, e foram muitos que passaram a crer no Senhor. Pedro ressuscita Dorcas, e essa história de Dorcas, ela é disseminada por toda a Jope, e eu acredito que na região toda, na região marítima, portuária, toda, em Lida, ali, todo o Oriente ali em volta. E essa mesma história de Dorcas, que fez com que Jesus ali fosse reconhecido mais uma vez, fez com que o ministério de Jesus fosse reafirmado, fosse dado continuidade pelos discípulos, as obras que Jesus realizava. Os discípulos então puderam agora inaugurar a igreja, e essa mesma história ela ainda está sendo contada há mais de 2000 anos ainda. E hoje eu e você tem a oportunidade de ouvir essa história, de alegrar a nossa alma e de fazer uma introspecção se nós de fato estamos sendo Dorcas ou se nós estamos sendo viúvas ou se nós não estamos nem no grupo de Dorcas nem no grupo de viúvas. Porque se eu estou hoje como Dorcas e se eu não estou como viúva, é preocupante. Dorcas viva fazia boas obras e eu preciso também fazê-las. Eu preciso saber que eu tenho identidade em Cristo, forjada. Eu preciso saber que os meus passos e a minha conduta revele o Cristo que eu sirvo. E tem outra coisa aqui. Dorcas era muito amada por esses viúvas. Pelas obras que Dorcas fazia, pela dedicação que Dorcas tinha, pelo amor que Dorcas tinha, e era revelado ali nas suas obras, no dia a dia, no dia comum de Dorcas. Ela era muito amada por aquelas viúvas. E nós? E as nossas obras? Nós temos realizado obras? Nós temos sido amados por onde a gente passa ou sido odiados? Será que os nossos vizinhos nos amam ou nos odeiam? É quem está mais próximo do dia a dia. Será que os nossos familiares, eles nos amam ou eles nos odeiam? Nossos colegas de trabalho. Será que os nossos colegas de trabalho nos veem como Dorcas, uma mulher de boas obras? E aí, será que é a comunidade que a gente vive? Qual é a ideia ou qual é a imagem que as pessoas que estão ao meu redor têm de mim enquanto servo de Cristo? Isso é preocupante. Isso faz com que a gente faça uma introspecção. Será que eu estou deixando um legado bom, positivo no meio da sociedade que eu vivo, no meio da comunidade? Você que está aí na zona rural, ouvindo a gente, uma boa noite para vocês. A paz do Senhor para vocês, que Deus abençoe. Vocês que estão aí ouvindo. Será que vocês têm deixado aí também uma boa imagem, uma boa impressão de vizinho, de amigo, de pai, de mãe, de esposa, de esposo,
de homem de Deus, de mulher de Deus, de servo, de levita, de pregador, de mensageiro, de porta-voz de Deus. Cabe a nós muitas reflexões aqui esse texto. E esse grupo de estudos, Mulheres Posicionadas para Viver o Propósito de Deus, e esse grupo, essa série de mulheres da Bíblia, nós não estamos trazendo nada mais aqui do que orientações práticas do próprio Cristo para a gente. Porque a gente explica a Bíblia e aplica a Bíblia. A gente explica o texto e aplica o texto. Para que nós venhamos refletir, não é para julgar, é para que nós venhamos refletir e melhorar. Então, a partir de cada estudo, o Senhor ele tem nos dado orientações práticas. É a mesma coisa de Deus olhar para nós e dizer assim, olha, eu estou esclarecendo a você como é que eu quero, ou qual é a minha expectativa, ou como é que eu gostaria e quero que você, a partir de hoje, viva, se comporte no meio da comunidade, da sociedade, da casa, da igreja, da vizinhança, do trabalho, seja onde você for, que a sua identidade em mim não mude. Seja imutável. Então, nós já estamos encerrando aqui por conta do tempo, mas esse é um texto rico e eu tenho certeza que você que ficou aqui até agora, até esse momento, aprendeu muito e que você possa se levantar numa posição de proeminência hoje. Você mulher, você homem, você jovem. Se levantar numa posição de proeminência onde quer que você esteja. Que você possa ser a Dorca da sua geração. A gazela da sua geração. A viúva da sua geração. Glória a Deus. Então, esse é o estudo que nós tínhamos para hoje à noite. E eu vou só finalizar dizendo a agulha era pequena, mas não impediu que Deus realizasse boas grandes obras. A agulha de Dorcas era pequena, não impediu que Dorcas realizasse grandes obras. E a ferramenta pode ser pequena e a tua instrumentalidade também pode ser pequena, mas não impede que o Senhor realize grandes obras na tua vida. Porque quem vai fazer o Quem trabalho faz, é quem está manuseando o instrumento. sim, é Ele. É Então, que o Jesus. Senhor possa abençoar e eu passo para Jax mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, não tem nem o que falar, né? Esse estudo maravilhoso, enriquecedor da palavra de Deus, nos ensinando. Hoje, por mais que eu seja homem, hoje eu falo assim, eu quero ser bom. Ou viúvas, um dos dois, eu tenho que ser. Ou os dois. Melhor ser os dois, né, irmã? Melhor ser Em um os dado dois. momento da vida, a gente acaba sendo os dois. É, exatamente. Meus amados irmãos, eu quero agradecer a cada um que nos acompanhou até aqui. Quero lembrar, se você gostou desse estudo aqui de Mulheres da Bíblia, lá no YouTube, o nosso programa Assuntos do Rei. Lá você vai encontrar a irmã Lídia. Você pode voltar o mês todo. Eu acho que já vai para o sexto mês, irmão? É, mais ou menos. Mais ou menos, já é o sexto mês que ela vem aqui. Todo mês ela vem falar sobre alguma personagem da Bíblia mulher. E através do Espírito Santo, ela destrincha aqui, ela ensina, ela conduz, e a gente acaba saindo enriquecido pela palavra de Deus, através dessa mulher de Deus, dessa mãe de Deus, dessa esposa de Deus, a qual Deus tem abençoado esse programa, trazendo ela até aqui, permitindo que ela venha até aqui nos ensinar, nos orientar, nos enriquecer da palavra de Deus. Então, vá lá no YouTube, coloca lá Assuntos do Reino, aproveite, curta e se inscreva para sempre estar ali nos acompanhando. Além da irmã Índia, tem vários outros que trazem vários temas aqui muito importantes. Amém, meus amados irmãos? Quero agradecer muito vocês e semana que vem estaremos aí novamente. Espero encontrar vocês novamente. E como de costume, para finalizar, a irmã Índia vai orar. Amém? Glória a Deus. Amém.
Vamos estar orando, agradecendo a Deus pela oportunidade, pela sua palavra, que está aqui com esse programa maravilhoso. Deus amado e querido Pai, nesse momento, nos apresentamos diante de Ti mais uma vez, nos colocamos em Tua presença. Eu quero Te dar graças, meu Senhor, por esta oportunidade rica de estar semeando a Tua palavra, escutando a Tua palavra. Eu quero, nesse momento, pedir ao Senhor que possa abençoar, visitar cada pessoa que está ouvindo, que está assistindo, que vai ouvir, que vai assistir, independente do lugar, da cidade, da região, do povoado. Eu quero Te agradecer por elas, pela vida delas, que pararam um tempo para escolher a boa parte nessa noite, que é a Tua palavra, ouvir o ensinamento da Tua palavra. Que vidas possam ser edificadas, que vidas possam ser libertas, salvas, pelo poder da Tua palavra aqui nesse programa, sendo semeado, onde quer que alcance, onde quer que chegue, no lar que chegar, na família que chegar, no coração que adentrar, que o Senhor possa fazer germinar, brotar, que venha dar frutos para a glória de Deus. Eu quero Te agradecer pela vida de Jacques, pela família dele, que o Senhor venha continuar abençoando, guardando, o Cristiano também, que não esteve aqui essa noite, mas que sempre está, faz parte desse programa. Que o Senhor venha estar suprindo as necessidades financeiras, que o Senhor venha estar abençoando em todas as áreas da vida, que o Senhor venha estar, ó Pai, nessa noite, visitando a nossa cidade, guardando e protegendo. Que o Senhor venha levantar mulheres como Dorcas, mulheres de boas obras, mulheres com identidade forjada em Ti, mulheres que tenham um coração sincero e disponível a trabalhar. Mulheres que venham com o coração sensível, disponíveis a ser discípulo, aprender e seguir os passos de Jesus. Queremos Te apresentar as mulheres em ministério, que o Senhor venha renová-las, que o Senhor venha edificar, restaurar. Queremos Te apresentar aquelas mulheres e homens, pessoas que se desviaram dos Teus caminhos, que têm vontade, mas não têm força. Vai ao encontro deles nessa noite. Queremos Te apresentar os que estão, ó Deus, nos hospitais dos leitos. Te apresentar aqueles que estão nos centros de recuperação. Te apresentar aqueles que estão lutando contra o câncer, que estão lutando para vencer o câncer em tratamento, aqueles que estão, Senhor, lutando para vencer as dificuldades, os vícios. Nós também queremos Te pedir por aqueles que fazem hemodiálise. Nós queremos Te pedir, ó Deus, que guarde e livre as crianças, que também visite os hospitais das crianças. Nós queremos Te pedir que o Senhor liberte jovens do tráfico de drogas. Nós queremos Te pedir ao Senhor que nessa noite o Senhor venha repreender todo o projeto, toda a seta maligna do inimigo, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre essa cidade. O Senhor venha abençoar a gestão dessa cidade, os administradores, os funcionários públicos, os hospitais, os funcionários de hospitais, as equipes todas, ó Pai. E que nesse ano vindouro o Senhor possa abençoar, Senhor, esses que estarão à frente da administração dessa cidade também. Ó Deus, nós Te apresentamos tanto o prefeito atual dessa cidade, quanto o que vai entrar, o que vai assumir, e todas as pessoas que o Senhor dê muita sabedoria aos que vão entrar, para que possam continuar administrando essa cidade com sabedoria que vem. Ó Pai, nós Te apresentamos as famílias daqueles que vão sair, Senhor, dos trabalhos, dos cargos também, que o Senhor venha suprir as necessidades deles. Nós sabemos que não é fácil as pessoas trabalharem por um período de tempo, ter que saírem, muitas vão ficar desempregadas, assim, para que outras estejam tendo a oportunidade também de assumir. Que o Senhor venha suprir essas famílias, que o Senhor venha abençoar essas famílias, que o Senhor venha estar, ó Senhor, ajudando a cada um em suas necessidades. Nós Te agradecemos por tudo. Fica conosco, nos ajuda, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso, meus amados irmãos. Finalizamos assim aqui até sexta-feira, se assim o nosso bom Deus permitir. Fico na paz mais uma vez. Muito obrigado pela participação de todos e que Deus abençoe a cada um e a cada família. Fico na paz.